alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Estamos aqui na nossa teleaula número 5. Eu, Alan, mais uma vez, né, junto com o professor Luiz Carlos, estamos aqui, né, para dar continuidade a nossas matérias, né, que nós estamos vendo sobre a teoria dos espaços educativos, né, e hoje, na nossa teleaula, nós vamos ver um pouco mais sobre a questão da relação entre a arquitetura e a pedagogia. Como vimos na última aula, né, a arquitetura, bem como todas as outras relações que acontecem dentro do edifício escolar, estão intrinsecamente ligadas. Então, para a gente, de certa forma, amadurecer o projeto da edificação escolar, nós precisamos entender um pouco mais como que funciona, né, a pedagogia, né, e essa atividade entre o professor e aluno, pois esta é a atividade fim do edifício escolar. Sim. Então vamos lá. Os objetivos da nossa aula de hoje vai ser 3, basicamente, né? Então, o primeiro deles é compreender as relações, né, entre a arquitetura e a pedagogia, né, que foi justamente o que a gente conversou agora. E também entender a escola como reprodutora da sociedade, de como a sociedade se organiza. O que é isso? A gente sabe, né, até alguns alunos nossos comentaram sobre a questão que o aluno tem o seu caráter formado, né, dentro da escola pelos pedagogos. E assim o que? Se eu tenho alunos saindo da escola, eu tenho uma sociedade, né, que está se formando a partir dentro desse edifício escolar. Então, para isso, devemos conhecer também os mecanismos de controle da prática pedagógica, né? Como que a prática pedagógica ocorre e como o professor, né, o pedagogo faz para, né, manter o seu controle sobre a sala de aula. Então, mais uma vez, para a gente, né, se aprofundar ainda mais nessa questão da pedagogia e arquitetura, né, a gente trouxe mais um cientista, né, na área da pedagogia, que é o Basil Bernstein, né? E não é erro de datilografia, né? Não é erro de digitação, né, professor? Não, é engraçado, engraçado, né? Quando a gente vê esses nomes diferentes, né? Esse aqui provavelmente é um alemão, né, pelo sobrenome, né? Exato. A gente vê que ele tem uma ideologia um pouco diferenciada sobre essa questão da pedagogia. Então, Bernstein vê assim, vê a escola como uma agência social, onde acontece um processo de comunicação entre dois principais agentes escolares. De um lado, os transmissores, né? E de outro lado, os adquirentes, que são os alunos. É interessante que esse cientista, né, ele não usa o termo professor e também não usa o termo aluno. Interessante, né, professor? Ele mostra, tipo assim, uma inter-relação onde você de transmissor mesmo, como se fosse uma comunicação via rádio, coisa desse tipo assim, né? É engraçado que ele faz uma relação como se fosse uma máquina. Uma máquina. Digamos assim, umas coisas que estejam, né, intrinsecamente ligadas. Como... A pedagogia ele faz assim como um negócio mais técnico, muito assim, quase de engenharia, né, professor? Exatamente, você está vendo, a engenharia está em todo lugar. Está em todo lugar, nós engenheiros, assim, bom, se bem que agora a gente está aprendendo assim, a relacionar com o nosso arquiteto para entender de fato como conquistar esse espaço. E você vê que a gente fala assim, não é um erro da datilografia, só para a gente ver, o Brasil, não é Brasil. Então o Bernstein, ele mostra essa relação como fosse uma comunicação. E você imagina a nossa comunicação via rádio, nós temos o transmissor e o receptor. Só que ele fala que o receptor, na parte técnica, né, professor? Ele fala como um adquirente. Exatamente. É o que recebe, que vai adquirir aquela informação, né? E acaba que, digamos assim, a escola, né, ela perpassa por um papel de coadjuvante, né, onde, né, os protagonistas, né, realmente são os transmissores e os adquirentes, né? Então, olha só, para ilustrar o que nós
conversamos aqui agora, tem até uma imagem aí, né? O que seriam os transmissores e os adquirentes. Na nossa relação aqui, por exemplo, nessa interação de espaço, né, professor? Exato. A gente pode entender, né, que aqui, né, quem vê a teleaula, né, seriam os adquirentes, e os transmissores são o que estão ali dentro da televisão, né, que seria o nosso caso. Né? Exato. Então, entre as relações entre a arquitetura e a pedagogia, o autor vê a escola como uma agência reprodutora da forma de como a sociedade se organiza. Como o mundo social do trabalho se encontra dividido entre várias modalidades e especializações profissionais. Assim é escolas. Trata-se da divisão social do trabalho. Então, da mesma forma que é vista a escola, entre transmissores e adquirentes, a sociedade também se organiza de forma como uma hierarquia, né? Ou hierarquia ou com cada um com suas obrigações, né? Então a gente, até no próprio edifício, a gente conversou nas aulas anteriores sobre os diversos agentes que existem dentro da escola, né? Então essa organização, né, que é esse sistema de divisão social que Bernstein defende. Então, nessa divisão, umas lidam com questões intelectuais, são cientistas, escritores, professores, juízes, né? E outras com tarefas manuais, que seriam, por exemplo, né? Jardineiros, agricultores, mecânicos, né? Essa é uma visão dele da sociedade, mas a gente pode fazer uma relação disso aí com o edifício escolar. Sim. Né? No edifício escolar a gente tem a mesma coisa, pessoas que estão ligadas diretamente com atividades intelectuais, que seriam professores, por exemplo, administradores, são pessoas que, né, não... Os pedagogos, pessoas, de certa forma, né, professor? Exato. Quase que se destacam, não vou dizer que se isola, fica num canto desse pedestal, né, na parte superior do vértice, no caso. Exatamente, exatamente. Enquanto os uns, né, não existe, digamos assim, uma hierarquia, mas existe uma, digamos assim, uma separação. Um destaque no topo da pirâmide, no caso, assim, topo assim... Quanto à atividade fim, digamos, sim, né? Então, né, temos, no caso de tarefas braçais, teremos o que? Jardineiros, chefes de manutenção, copeiras, esse tipo de coisa. Então, essa divisão leva pessoas a se relacionarem entre si, né? De forma hierárquica ou não, né? Mas aqui ele coloca que a forma demonstra uma relação desigual, pois umas ocupam posições superiores e podem mandar, enquanto outras pessoas não possuem tais regalias. É exatamente isso que o senhor falou. Se isolam, parece assim, na função, numa posição, né, professor? E acaba tendo dois grupos, né? Então, você vê que nessa relação onde os professores se encaixam nesse grupo intelectuais, mas juntamente com os juízes, com outros, mas que ele também chama a atenção sobre uma questão como se fosse uma separação social, que nós vamos ver mais detalhado para frente nessa questão, né, professor? Exatamente. Então, o Bernstein, que é o cientista, ele ainda continua sobre a questão, né, que o espaço da escola, especialmente, né, ele dá uma ênfase nisso, a disposição de suas instalações físicas e prediais tem relação direta com a maneira como as práticas pedagógicas são realizadas. Então, isso quer dizer que o quê? Que o espaço de interação desses dois agentes, transmissores e adquirentes, ele é fundamental para que a atividade fim, ou seja, o processo educativo de ensinar e de aprender, aconteça com propriedade, né? Aconteça de maneira eficiente. Então, trataremos agora de dois mecanismos que, segundo o autor, controlam as atividades e as práticas pedagógicas, né? Importante dar ênfase aqui porque é a atividade fim da escola. E ele os denomina de classificação e enquadramento, né? Então, assim, ele fala sobre esses dois mecanismos que são como se fossem os sistemas de interação
que ocorre entre os transmissores e os adquirentes, né? Digamos assim, delimita como que funciona o processo hierárquico dentro de uma atividade social. Então, primeiramente, ele fala sobre a questão da classificação. Segundo Bernstein, esse mecanismo permite que uma organização se subdivida em uma hierarquia, diretor, gerente e funcionário. Então, o sistema de classificação, ele é literalmente um processo hierárquico, onde, né, tem a pessoa que manda mais, a pessoa que manda um pouquinho menos, até chegar naquele... E professor, para fixar o conceito, classificação é como se fosse classes, né? E por isso que se divide por classes, essa classificação por classes hierárquicas. Foi como uma relação para a gente fixar o conceito, começando a entender, porque é para entender a filosofia pedagógica. Então vai ser um pouquinho essa aula, nós vamos discutir um pouco, será discutido um pouco sobre essa questão assim, do pensador, da questão do filósofo, do sociólogo, né, professor? Então ele vê assim, para fixar esse conceito, eu falei, não, classificação, como é que eles classificam? Mas seria as classes em si, seria isso. Exatamente. Inclusive, a gente pode observar que até os planos de carreira, digamos assim, ele fala sobre classes, né? Então, hoje você entra como um profissional X, né, dentro da escola, por exemplo, né? Mas isso não impede que no futuro você esteja num cargo superior. Né? A gente sabe, a gente conhece a história aí de grandes empresários no Brasil que começaram na empresa como meros estagiários, né? Exato. Começaram com meros estagiários, mas não pararam por ali, né? Então, pensando nessa sua classificação futura, né, e o processo que ele precisava ter para conquistar, né, o espaço que ele queria, né? Sim. Conquistar o espaço. Conquistar, né? O espaço. Conquistar esse espaço novo, ele foi, é um processo de evolução. Então, nesse aspecto, a classificação pode ser forte ou fraca. Ela pode significar que existe uma interação entre as classes ou simplesmente aconteça de forma rígida. Ou um manda e o outro obedece, né? É engraçado quando a gente fala sobre essas coisas, né? Um processo de classificação forte, por exemplo... A hierarquia mandando, né, professor? Veja que como as classes se dividem, e o interessante é que mesmo quando você fala assim, ó, classificou as classes, as pessoas que ocupam aqueles postos, ela pode ser forte, porque quando ela assim, não, olha, eu mando e você obedece. Então... E não vê que às vezes são cargos ou funções temporárias, mas são estilos, gente, não estamos aqui para julgar estilos nem comportamentos. São estruturas montadas que tem hoje na sociedade, né, professor? E muitos ambientes educacionais. Exatamente. É bom ressaltar que hoje num processo de, digamos assim, de comercial, né? Como, por exemplo, uma escola, na verdade, é um comércio, né? Tem todas aquelas classes que trabalham lá dentro, os diretores, os administradores. Professor, eu chamo assim, esse comércio, eu falo assim, como uma relação clientar. Se eu posso criar esse verbo, clientar, né? Porque você está sempre um cliente fornecedor, você está sempre havendo uma troca, ou de um conhecimento, ou uma troca numa comunicação, de uma informação. Então há uma relação, só que não tem uma relação financeira por trás, mas há um relacionamento onde você está uma troca. E o interessante, uma vez eu meditava sobre essa questão, aonde quando você está sempre trocando uma informação, então ele trouxe esse conceito do clientar. Porque do clientar você vai ver, não, eu tenho que entender o meu cliente. Como é que eu atendo o meu cliente? Nesse momento nós estamos aqui, gente, com todo o respeito, não nos interpretem. Essa relação é como nós estamos fornecendo, ou seja, são os transmissores. Eu, como transmissor, sou um fornecedor. Não é, professor? Nesse momento aqui, quando um para ouvir, ele é um cliente. Ou seja, um receptor ou um adquirente. Exatamente. Exatamente. E é engraçado que para a gente, né, fortalecendo essa ideia, né, incluindo, né, esse processo de classificação forte ou fraca entre os processos, entre os transmissores e adquirentes,
a gente pode fazer hoje essa classificação forte, que seria aquela daquele que manda e o outro... um que manda e o outro obedece, ela está um pouco saindo fora de moda, né? A gente acredita que os processos de liderança moderna, eles transmitem o que? A motivação, né? A motivação do funcionário, ou daquele que é até mesmo o próprio aluno, né, que é liderado. Exato. Esse espaço foi tão conquistado, aonde você já vai verificar que realmente tem uma condição assim que ela destoa. Então você vai ver, ou quer seja na instituição, quer seja no trabalho, quer seja numa organização, ou em qualquer relação, esse tom de superioridade, ou seja, não, nesse momento não é ainda para julgar. Nós estamos fazendo menção por parte do conteúdo, como Bernstein, não sei, esse nosso amigo, esse sociólogo, como ele via o Bernstein, né, professor? Exatamente. Então, pessoal, a outra forma que ele entende é por enquadramento, né? Este é o local onde ocorrem as atividades de ensino, que são as salas de aula, onde o enquadramento regula práticas e lugares de comunicação entre os agentes, né? Então, para a gente entender melhor o que é isso, enquadramento nada mais é do que a própria sala de aula, né? Sim. A sala de aula pensando no ambiente micro, na escola pensando no ambiente macro, porque ela também influencia. A gente viu que até mesmo a sala de aula, ela se interrelaciona, né, entre a área externa, quando tem uma janela, por exemplo, ou pode ser influenciada por sons, esse tipo de coisa, né? Então, onde Bernstein vê que o enquadramento é um processo que deve ser valorizado. Perfeito. E nesse enquadramento você vê que até mesmo tão qual na classificação, nós vamos ter também a questão de no enquadramento, ele vai ser o enquadramento forte ou o enquadramento fraco. Por quê? Quando você faz essa quase que é um complemento do enquadramento, né, professor, com a classificação. Então, o enquadramento forte, como poderíamos entender o que é um enquadramento forte, professor? O enquadramento forte é quando o ambiente ele mostra o que é uma rigidez no processo, né? Então a gente, por exemplo, não que existem escolas assim, mas por exemplo, uma cadeia, né, uma jaula, digamos assim, ela transmite a sensação de que a pessoa está sendo praticamente oprimida, né, naquele processo. Perfeito. Professor, nesse momento, só frisando bem, como no seu exemplo, nós estamos analisando Bernstein sobre a ótica, como ele via essa questão, tá, gente? Então, nós estamos os exemplos aqui para você fazer uma analogia e entender a visão dele para esse quadro. Exato. Como ele formulou essa questão de relação da arquitetura com a pedagogia. Apesar dele fazer diversas classificações, né, entre inclusive o espaço e os agentes, a gente vai ver que a visão sobre o mesmo assunto de outros pensadores, cientistas, né, são um pouco diferentes, né? Então, tem uma imagem, um exemplo de um enquadramento forte, né? Você vê que digamos assim, uma escola antiga, né, como a gente tinha falado, os processos de liderança moderno, né, nos permitem o quê? Entender que o processo pedagógico, assim como qualquer outro processo, ele é motivado, né, através de quê? De incentivos e não de opressão, como era pensado. Perfeito. Você vê nesse modelo, nesse slide, você pode ver toda uma estrutura onde você vê todas as filas bem ordenadas. Você vê que o professor está lá na frente com um aluno, todos ali. Então, ou seja, há um padrão pré-estabelecido. Então, ou seja, uma estrutura que você adentra ela, você vê aquela estrutura, além de hierárquica, você pode ver também uma estrutura onde o ambiente por si só já classifica, já define, né? Inclusive as cadeiras nelas, engraçado que elas parecem tão pesadas, né? Que não dá nem para se mover. Você sabe que teve um tempo logo no meu tempo, tá, professor? As carteiras nós sentávamos em dupla. Então era uma estrutura onde era bem ordenado, você não poderia, porque um não deixar, claro, ali era dividida as duplas, então a carteira, ela tinha ainda que a estrutura fixa, formal ali mesmo.
Então era estrutura forte. A gente começa a remeter aos vários estilos que tem de estruturas, né? Ou que nós já migramos até chegar aqui, né? É verdade, é verdade. Então, complementando sobre a questão do assunto de enquadramento, nós dentro dessa classificação ainda temos mais outras 3 classificações, né? Sim. Que são as regras, são 3 regras basicamente, né? São as regras de hierarquia, as regras de sequência e as regras criteriais. Cada uma delas, né, tem um conceito específico onde a gente vai abordar agora, né? Primeiramente a de hierarquia. Então, as regras de hierarquia, elas tratam o quê? Da posição ocupada pelos agentes escolares. É comum ouvirmos o ditado: o professor é para ensinar e o aluno é para aprender, né? Em outras palavras, isso significa que a obrigação do primeiro é lecionar e a do segundo aprender as lições daqueles. É interessante que essa frase é um pouco, né, opressora, né? Opressora. Porque assim, apesar da gente conhecer que, logicamente, hoje quando você vê um professor, ele deve ser respeitado como tal, né? Mas não que esse não está passível de aprender, digamos assim, uma lição. Às vezes não é uma lição sobre o assunto por ele abordado, às vezes é uma lição de vida, né? Quantas pessoas a gente encontra, né, durante a nossa vida que nos fazem meditar, né, sobre a nossa própria vida. Perfeito. Né? Essa pessoa, né, muitas vezes não é nem só o professor, às vezes é um pai, né, um irmão, um amigo, né? Então o processo hierárquico, ele remete a esse tipo de situação. Ainda é muito rígido, né? Quando você vê a questão hierárquica, você já faz, tem um que manda, outro que obedece, né? Exatamente. E até tem um adágio popular que diz o seguinte: ó, manda quem pode e obedece quem é inteligente. Então a pessoa se submete, mesmo contra gosto, mas porque não é a questão hierárquica, ainda é evidenciado. Que é como, voltando a falar, hoje, com essa relação, ela está sendo quebrada devido às várias frentes, né? Onde procura se estabelecer esta, sei lá, uma miscigenação, uma mesclagem, né? Uma mistura de ideias. Mistura, né? de ideias. Mas é importante lembrar de uma coisa, pessoal. A hierarquia, ela pode parecer, ela remete a um processo rígido, né? Mas também temos que lembrar uma coisa que anda paralelamente com ela, que é a questão da educação e do respeito. Exato. Né? Então a hierarquia, ela deve ser respeitada, né? Mas você deve conhecer também os processos que ocorrem entre um e outro. Então essa relação pode ser rígida a ponto de ser autoritária, ou pode ser flexível, propiciando uma margem de negociação entre as pessoas envolvidas, né? Então, a partir do momento que o aluno passa a fazer uma apresentação de trabalho, vamos supor, ele vai lá apresentar lá na frente, o que aconteceu? Os papéis se inverteram. Apesar de que sempre o professor vai estar ali de stand-by, né, digamos assim, né, para tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. A segunda classificação é o sequenciamento, que descreve a maneira como os conteúdos escolares das matérias e das disciplinas são transmitidos aos adquirentes, né? Essa regra estabelece que algumas matérias, né, disciplinas, sejam precedentes e outras posteriores. Então, o sequenciamento já remete à questão das matérias. Hoje, por exemplo, a gente não está na nossa teleaula 5, Sim. A gente começou na 1. Esse processo sequencial foi essencial para a gente entender o que estamos conversando aqui, né? Se não tivéssemos tido aquele processo de amadurecimento, né, do que é espaço, das interações do espaço, da escola, o processo de sequenciamento que ocorre dentro da sala de aula, né, não seria possível ser entendido, né? Então essa é a segunda lógica dele. A questão aqui tem uma imagem que fala também sobre a questão da disposição das salas de aula. Sim. Onde a sala, por exemplo, as salas de ensino fundamental ficam embaixo muitas vezes, né? E as salas de ensino médio ficam em cima, né? No processo de
sequencial, induz, né, professor? O sequenciamento, O né, primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, você já vai na sequência, sabe qual que é a sala do quarto ano? Ah, depois da sala do terceiro. Então, não é por ambiente, sim por uma sequência lógica, né? Exatamente. Inclusive vem aquelas famosas conversinhas, né? Exato. Ah, o ano que vem eu vou lá pra cima, né? Exato. Ah, ano que vem eu vou pro segundo bloco, né? Esse tipo de coisa. Então, para finalizar, tem a questão das regras criteriais, né? Essa palavra está relacionada com os critérios e os parâmetros utilizados pelos educadores para a verificação do aprendizado e do desempenho dos educandos em relação aos conteúdos transmitidos pela escola. Então, esses processos, podemos até falar que avaliativos, até nós vamos fazer, né, um processo como esse no final da nossa aula. Né? Então, eles são as regras criteriais, são os critérios utilizados para que ocorra o sequenciamento, né, que é a etapa anterior. Então, segundo Bernstein, notamos que as escolas, numa visão que buscamos superar, separam suas atividades em dois mundos antagônicos. O primeiro engloba as atividades didáticas e pedagógicas, conhecidas por atividades fim, e segundo, as atividades de apoio, chamadas de atividades meio, que possuem menos prestígio, segundo ele, né, e status social, e que dizem respeito aos funcionários. É engraçado que no mundo capitalista de hoje, esse processo aqui é meio contraditório, né? Onde, na verdade, digamos assim, as atividades que têm mais prestígio são a que levam mais dinheiro, sejam elas braçais ou não, né? Então, na visão dele, né, essas atividades didáticas e pedagógicas são atividades dispensantes, são as atividades fim, no caso da edificação escolar. Então, as atividades fim pertencem à esfera do ensino e da aprendizagem. E as atividades meio estão fora desse universo, que são as atividades, por exemplo, de manutenção, esse tipo de coisa, que dão um apoio à pedagogia. E o que nós estamos vendo hoje, né, professor? Que você vê que o que é que eu vim aqui para fazer? Para dar aula. Mas não, todo o sistema de apoio? Não, a minha aula, tem que estar tudo ok, porque eu vim para dar aula, um exemplo, né? E não é o que a metodologia como não é, me perdoe mais uma vez fazer um juízo de valor. Nós estamos analisando uma estrutura, não é verdade? Então, nessa estrutura, nós vemos que o seguinte, é exatamente aqui, a atividade meio é aquela que todo o universo para que ocorra a atividade fim. E que às vezes ele é um pouco desvalorizado, deixa aquém, né, do processo, né, professor? Exatamente. Então faz até uma alusão a uma reflexão, né, sobre a questão que se não existissem as atividades meio, as fins que seriam, digamos assim, o objetivo final, não poderiam nem ocorrer. É verdade. Então outros educadores também perceberam a educação nas escolas de outro ponto de vista. Né? Nesse caso, a gente vai se restringir aos educadores que contribuíram para desenvolver o conhecimento do espaço e do ambiente escolar. Tá? Para isso, a gente vai falar um pouco da Maria Montessori. Eu vou ler rapidamente aqui para você. O Basil Bernstein, Paulo Regos, Neves Freire e o Paulo Freire. Paulo Freire, como ele é mundialmente conhecido, são alguns educadores que, em suas reflexões e práticas educativas, consideram o meio ambiente e, sobretudo, o espaço construído, os edifícios, as áreas verdes, equipamentos imobiliário escolar, como lugares e meios de educação. Então, eles entendem que não só a sala de aula, mas como todo o ambiente escolar é importante no processo da prática pedagógica. Montessori, no caso, foi uma das primeiras educadoras a se preocupar com a qualidade do espaço da escola para a educação, né? Inclusive, ela fez uma afirmação um pouco, né, arriscada, onde chegou a afirmar que o ambiente escolar deveria ser aberto às intervenções das crianças, isto é, ser um território que as crianças pudessem elas mesmas organizar e utilizar, sem constrangimento e interferência
dos mestres. Professor, me parece que teve um momento que a Maria Montessori ela foi até usada esse contexto, onde na alfabetização, então se deixava aberto a criança, então, ou seja, você vê que são, assim como o Bernstein, a Maria Montessori, então, como que ela via esse ambiente, esse espaço para que a atividade fim se estabelecesse, onde ela via um ambiente bem assim aberto, né, bem com liberalidade, onde o adquirente participava de maneira forte, né, professor? Exatamente, onde o processo criativo seria atividade fim, né, digamos, naquele ambiente. Então, processos educativos, né, que são instigados, né, na infância, né, e depois são amadurecidos, né, na adolescência. Então, o professor, para ela, era tão somente um facilitador da criança no curso de sua educação, onde, da mesma forma que as condições prediais do serviço de apoio escolar. Então, ela entendia que o professor ele só fazia parte do processo, né, que, digamos assim, o processo ele acontecia por si só, entre a criança e o ambiente. Né? Diferentemente dessa educadora, por exemplo, o sociólogo da educação, né, o Basil Bernstein, via o ambiente escolar como um facilitador, mas sobretudo como um meio pelo qual os educadores incutiam nos educandos comportamentos sociais. Então, até mesmo pelos estudos de classificação do espaço, a gente entende que o Basil Bernstein se preocupava entre o processo de relação. Entre professor e aluno, o coadjuvante nesse processo, né, ou nesse caso o protagonista nesse processo, seria o ambiente. Muito diferente do que a Montessori, né, tinha como ideologia. Então, tomemos como exemplo de uma escola onde o trabalho pedagógico se limita à transmissão de conhecimento na sala de aula, onde outro modo de organização do espaço escolar é relacionado por atividade. Então, essa imagem é mais conhecida como a escola tradicional. Né? Esse processo de hierarquia, de classificação, né, é o processo mais tradicional, que é o processo mais conhecido, onde, inclusive, essa ideologia sobre as relações de espaço e como atividade fim estariam mais relacionadas a creches, por exemplo. Né? Então, para isso, nós temos dois tipos. O primeiro tipo de escola, que seria essa escola tradicional, o espaço do educando limita-se tão somente, como afirma Bernstein, a uma carteira, uma mesa. Já no segundo tipo, por exemplo, progressista e construtivista, o educando dispõe de uma escola, isto é, do conjunto de seus espaços interiores e exteriores. Então, no primeiro tipo, nós temos uma rigidez no processo, onde ele acontece, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Vamos supor, exatamente como afirma Bernstein. E em outro pensamento, né, essa atividade ela acontece de acordo com o conjunto das coisas. Né? Então, o primeiro tipo da escola, as regras são claras. E a ênfase é no indivíduo. Né? E no outro processo, né, é o inverso, né? No segundo tipo de escola, as funções e os espaços não são tão claros e tão distintos, né? Então vai mais uma vez do processo, né? A pessoa, né? Pelo respeito, né? Entender os processos e, né? Respeitá-los. Exato. Então Paulo Freire pensava um pouco diferente dos educadores mencionados. Para ele, a educação acontece independentemente dos limites físicos do edifício escolar. Em qualquer lugar pode ocorrer o processo educativo, seja numa sala de aula convencional, de um prédio escolar, numa sombra de mangueira ou em algumas partes das cidades ou campos. Agora veja que Paulo Freire, como ele foi além da sua fase, do seu tempo. Porque Paulo Freire ele via essa interação, assim, inseria o todo. Ele tinha uma visão holística onde fazia interação entre todos e falava assim, olha, tão importante quanto o que você está passando é a contextualização e o ambiente aonde ele se dá. Seja qual for o ambiente, você preparou ele a contento, você contextualizou o tema, você pode ter um aproveitamento, você estabelece, chega na atividade fim. Seria assim, né, professor? Seria basicamente isso? Exatamente. Podemos até entender que ele falou, né, sobre a questão
de possível acontecer o processo educativo através de uma teleaula, por exemplo, né? Pois é. Então, esse educador, além de valorizar a cidade, a vida social, dedicou-se especialmente à atenção ao uso intenso de equipamentos tecnológicos, fotografia, cinema, vídeo, né? E em nenhum momento, porém, deixava de lado duas coisas muito simples e banais: a atratividade do prédio e o contexto da escola. Então, por exemplo, apesar de hoje estarmos interrelacionando num processo de teleaula, né? Vocês estão dentro do ambiente escolar, que a gente já até classificou ele, né? Se ele é bom, se ele é ruim, se ele precisa de adaptação. Exatamente isso que ele contextualizou, né? Então, Paulo Freire, percebemos que o espaço de educação, antes confinado a salas de preleção, salas em ambiente pátio, por exemplo, quadros de educação física, enfim, o prédio cujas atividades se restringiam estreita relação aluno-professor abrange outros mundos. Então é incrível como Paulo Freire percebe a elasticidade do espaço da educação, né? E como a educação ela pode acontecer de diversas formas, né? Seja via rádio, seja via televisiva, né? Seja via caderno, né? O professor Luiz Carlos, eu acho que nas nossas primeiras aulas comentou, né? Sobre, né, os notes? As aulas que vinham em forma de cadernos. Né? Então, para a pedagogia, Waldorf, que é outro já cientista, os espaços naturais compreendem áreas abertas e verdes, né? Localizados fora da sala de aula e da oficina de outros espaços construídos. Rudolf, né? Nesse caso, o Waldorf, né, que é a filosofia desse Steiner, né, que é esse outro cientista, o central dessa pedagogia é reatar os laços com o espaço natural que chamamos de natureza, com o corpo e mente e o interior humano. Tá? Então esse processo é o que? É um pouco diferenciado. Aí tem aquela questão das hortas, né, e pessoas, né, algumas escolas que fazem horta dentro da escola. Então podemos destacar que essa breve reflexão sobre o espaço da escola e sobre o espaço da educação à luz dos educadores mencionados, né, que o processo educativo se articula necessariamente com os espaços escolares e educativos. Né? Professor, eu queria fazer uma alusão sobre esse momento nosso hoje, sobre a questão da transmissão. Bem objetivo, mas a transmissão sobre essa questão normal, vamos pensar numa onda de rádio, aonde você tem o transmissor, você manda a informação. O meio é tão importante, porque se o meio, que a gente chama de obstáculo à luz da comunicação, da transmissão de sinais, qualquer obstáculo ele pode impedir que a comunicação se estabeleça. Exatamente. Se nós entendermos esse espaço, analisando todos esses pensadores, esses pedagogos, esses sociólogos, ou seja, nós vamos ver que eles, de certa forma, vê o espaço de uma forma ou de outra. Que, tecnicamente falando, nós precisamos eliminar os obstáculos que impedem a atividade fim de se estabelecer. Poderia concluir assim? Exatamente, exatamente. Todas as atividades têm suas prioridades e suas, né, peculiaridades. Então, por hoje é só. Vou deixar vocês com as atividades e nos vemos em breve.